E isso diz respeito ao reino de Deus, mas eu vou falar para a nossa realidade aqui, ó, agora, para a gente viver a vida. Um senhor, ele saiu de viagem, está escrito mais ou menos assim, e ele entregou os bens dele para 3 servos administrar. Ele entregou os bens dele para 3 servos administrar. Presta atenção no que eu estou falando, isso aqui vai mudar teu jogo. Então o senhor saiu de viagem e entregou os bens dele para 3 servos administrar. Imagina que o Criador, né? O Criador colocou todos os bens na nossa mão para a gente administrar. Para um, ele deu 5 talentos. 5 talentos naquela época, talento era dinheiro, tá? Para outro, ele deu 2 talentos. E para outro, ele deu 1 talento. Então Deus faz diferença de pessoas? Por que para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1? Por quê? Porque está escrito lá assim, ó, de acordo com as suas capacidades. Deus já poderia ter colocado 1 milhão, 2 milhões na tua conta, sim ou não? Por que não colocou ainda? De acordo com as suas capacidades. Capacidades do que, Anderson? De multiplicação. Por que ele concedeu 5 para um e 2 para o outro? Porque ele sabia que esse aqui ia multiplicar mais. Por que ele concedeu 2 para um e 1 para o outro? Porque ele sabia que esse aqui praticamente não ia multiplicar. Então, de acordo com as capacidades, só que ele dá a oportunidade da gente evoluir, da gente buscar o conhecimento. E aí esse senhor voltou de viagem e foi ter com os servos dele. Chegou no servo que tinha 5 talentos, aquele servo tinha investido e tinha ganho mais 5. Ele falou assim, aqui senhor, ganhei mais 5 talentos para o senhor. Ele falou, servo bom e fiel, porque foi fiel no pouco, também vai participar comigo dessa mesa, enfim. Ele fala assim, ó, porque foi fiel no pouco. Aí você para pensar, 1 talento naquela época valia mais de 10 anos de trabalho, mais de 10 anos de salário. Ele deu 5 talentos. Como que 5 talentos era pouco? Era muito dinheiro. Mas o que é muito para nós é pouco para Deus. Ele foi fiel no pouco, agora você vai ter muito. Vem comigo, vem gozar das coisas boas comigo. Aí ele vai para o de 2 talentos. Aqui, Senhor, multipliquei. O Senhor me deu 2, agora eu tenho 4. Servo bom e fiel, porque foi fiel no pouco, vai ter muito. Vem, goza das coisas boas comigo. Aí ele foi para o cara que tinha recebido 1 talento. Esse cara, ele enterrou esse talento. Ele não multiplicou. Ele falou assim, Senhor, porque eu sabia que o Senhor era um homem julgador, severo, que colhe onde não plantou. Eu escondi esse talento com medo de perder, de ser saqueado, com medo de perder. Mas quem falou para esse cara que Deus era um Deus julgador, o Senhor era um Senhor julgador? Ele imaginou na cabeça dele. Ou foram as crenças, ou talvez era uma pessoa religiosa, que a pobreza aqui é lindo, que a pobreza aqui é nobre. Ele falou assim, por medo de perder eu escondi. Servo mau, porque você não multiplicou. Aí ele fala assim, ó, tira desse daqui que não tem e dá para o que tem 10. Porque aquele que não tem, até o que tem é tirado. Aquele que não multiplica, fica de 1 para 1, até o que tem é tirado. Multiplicação. Nessa parábola, Jesus está falando do reino de Deus. Ele está comparando o reino de Deus com a nossa vida aqui. E nós podemos comparar a multiplicação do talento com o talento que Deus colocou para cada um de nós. O que você está fazendo com o talento? Você tem um talento dentro de você. Algum talento você tem. Nem que for de contar história, você tem alguma coisa dentro de você. Você está escondendo? Você está deixando de aproveitar as oportunidades de multiplicar isso por medo de perder? Tem pessoas na internet com menos conhecimento que você, só que são audaciosos. Faz mais dinheiro, compartilha, multiplica. Isso é princípio.